Olá pessoal, aqui é uma introdução à antiga língua egípcia. Eu vou passar aqui uma gramática de egípcio médio, Middle Egyptian em inglês, né? O egípcio antigo era uma língua remotamente aparentada às línguas semíticas, né? A gente vai ver um pouco da história do Egito aqui. Tem esse livro que é bem bom, é difícil achar um livro bom sobre egípcio, né? Os livros geralmente são eles mesmos bem antigos, né? Não tem muito mercado para isso, né? Isso aqui é uma gramática relativamente complexa da língua média do Egito, que era a língua mais ou menos de 1500 a.C. A gente vai ver aqui as fases mito, né, que mostra um pouco da filiação do Egito, pertence à família mito-semítica, né, que é chamada hoje mais de afroasiática. Contém o grupo semítico, que é o grupo maior dessa língua, né, o grupo egípcio, que está extinto. Na língua egípcia não tem mais descendentes modernos, a não ser a língua cóptica, que é cultivada como a língua litúrgica da igreja cóptica do Egito. Aquela língua cóptica no qual eles fazem as cerimônias, tem a Bíblia em cóptico, é um descendente do egípcio antigo, mas ela deixou de ser a língua falada pelo povo egípcio após a conquista árabe, muçulmana do Egito, no início da Idade Média até o final. Na verdade, foi no final da Idade Média, por volta do ano 1500, é que os últimos falantes de cóptico realmente entre os cristãos egípcios deixaram de existir. Mesmo os coptas passaram a adotar o árabe como língua falada. E aqui a gente dá uma olhada na família afroasiática, né, camito-semítica, inclui as línguas berberes, que sempre foram faladas no norte da África, né, desde a antiguidade, a região da Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos. As línguas chádicas, que são faladas no interior da África Ocidental. A mais famosa é o Hausa, ou Hausa em português, que é uma das línguas mais faladas na parte negra da África, na parte ao sul do Saara, da África. Essas línguas são bem diferentes do resto da família, né? Já desenvolveram bastante características próprias. Família cuxítica, né? Que tem os maiores membros dessa família são o somaliano e o oromo. O oromo é uma das línguas mais faladas da Etiópia. E o somaliano, que é a língua nacional e literária da Somália, uma língua escrita com alfabeto latino, né? O oromo também é escrito com alfabeto latino, geralmente, né? Diferentemente da língua nacional da Etiópia, que é o amárico, que pertence ao semítico aqui, né? Aqui a gente tem o ramo homótico, né? Que inclui línguas pouco conhecidas, né? E o semítico, que é de longe o mais importante. O ramo semítico inclui as antigas línguas da Mesopotâmia, com exceção do sumeriano, que não era semítico, né, mas o antigo acadiano, o assírio, o babilônico, o hebraico, né, o fenício, o aramaico e o árabe, que é uma das línguas mais faladas hoje. O árabe, de longe, de todas as línguas afroasiáticas, o árabe de longe é mais importante. Na verdade, o árabe clássico, né, que é a língua literária do mundo árabe, mas o árabe já não existe mais. O árabe é uma língua morta hoje. O árabe é uma língua morta. Quem sobrevive são as línguas neo-arábicas, que são as línguas realmente faladas pela população como língua nativa e língua coloquial das populações do mundo árabe. E o ramo egípcio, né, que só tinham as várias etapas do egípcio antigo. E o cóptico, que foi escrito com o alfabeto, foi o dialeto tardio do egípcio, que passou a ser escrito com o alfabeto grego, uma variante do alfabeto grego, à medida que o Egito se tornou cristão, né, por volta do século II ou III depois de Cristo, traduzindo a Bíblia para o egípcio, usando o alfabeto grego, né, já que o grego era, desde a conquista do Oriente Médio, do Egito por Alexandre o Grande, o grego era a língua de cultura dos egípcios, desde o século IV a.C. até realmente a conquista arábica, né? No século VII, VIII.
O egípcio é uma língua, começou a ser escrita, né, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? A gente vê aqui o Antigo Egípcio, cobre o terceiro milênio antes de Cristo, ou seja, é muito antigo, né? É uma língua muito antiga, uma das línguas mais antigas da qual se tem registro. Na verdade, só o antigo sumeriano e seus vizinhos semíticos, o acadiano antigo, que tem registros de comparável antiguidade, né, em relação ao egípcio. Foram essas línguas, né, as línguas da Mesopotâmia e as línguas do Egito Antigo, a língua do Egito Antigo, que foram as primeiras línguas da humanidade a sobreviverem, né? O dialeto que essa gramática lida é esse egípcio médio, que foi falado aqui no começo, por boa parte do primeiro, né, do segundo milênio antes de Cristo, aqui em 2100, já aqui terceiro ainda, né, segundo milênio até 1360. Observa-se que 1360 é antes da época que se atribui o surgimento dos judeus, né? Aquela história que os judeus viviam na Bíblia, que os hebreus, né, viviam no Egito, e depois Moisés teria libertado eles. A gente não sabe se essa história é verdade ou não, mas se ela é verdade, provavelmente ocorreu depois desse período aqui de 1360. A história de Moisés é datada por volta de 1200 e pouco, 1250 a.C., ou seja, chega a 100 anos depois do final desse período egípcio, ou seja, a época de Moisés já era uma época que o Egito já tinha mais, né, de 2.000 anos, quase 2.000 anos de literatura, né? Como o egípcio mediano foi usado durante um período muito longo de tempo, né, um período já bem avançado, de cultura já mais avançada, mais madura do Egito, ele é o dialeto mais atestado de todas as formas do egípcio antigo, né? Daí tem o egípcio tardio, que foi falado daquele final daquele período do século XIV a.C. até a época de 700 depois de Cristo. Antes de Cristo, desculpa. 700 antes de Cristo, que foi a época em que a Babilônia começou a dominar a região do Egito, né, e os hebreus na Bíblia passaram ao cativeiro na Babilônia, né? Então, para você ver como o Egito já era antigo, já uma civilização tão antiga que quando os hebreus foram para a Babilônia, época de Nabucodonosor e tudo mais, o Egito já estava velho, né? E o período demótico, que é esse período tardio que preparou a época, foi na época que a Babilônia dominou o Oriente Médio, chegou a invadir até o Egito uma época, até a época dos gregos, né, que chegaram 300 antes de Cristo, até a época cristã, por volta do ano 300 depois de Cristo. O cóptico foi a versão tardia, que foi escrita com o alfabeto grego, depois a cristianização do Egito. Já no terceiro século depois de Cristo, a partir daí, depois ele continuou, ele sobreviveu, o Egito foi invadido pelos muçulmanos árabes e a língua arábica foi substituindo o cóptico, que era a última versão do egípcio, né? Ela foi substituindo o cóptico até que os próprios coptas cristãos do Egito deixaram de falar copta e passaram a falar árabe por volta do século XVI depois de Cristo. A escrita egípcia surgiu aqui, como dizem, né, ou seja, cerca de 5.000 anos atrás, né, volta do ano 3.000 a.C. E tinha aquela característica de ser logográfica, né? Logografia é que você tem um símbolo para cada palavra da língua. Então, esse símbolo aqui é o sol, aqui é o símbolo de homem, né? Aqui é o símbolo de mulher, e aqui é o símbolo de casa, né? A pronúncia da palavra não estava representada na maioria das palavras. Você tinha que saber qual é a palavra, e saber qual é o símbolo, mas não tinha um símbolo que realmente te desse como acontece até hoje na escrita chinesa. Não tem assim não é fonético, né? Ela tem um lado fonético também que os chineses não têm. O chinês é uma escrita logográfica também, o chinês não tem um lado fonético praticamente nenhum.
Mas o egípcio, como era uma língua estruturalmente diferente do chinês e tinha muitas combinações de som, acabou desenvolvendo uma escrita fonética ao lado do... Né, então aqui a gente vê que esse símbolo da casa era pronunciado PR, né? A gente não sabe a vogal, que nem mesmo quando os egípcios davam a transcrição fonética das palavras, eles não passavam as vogais. Então a gente sabe que era pur, né? Podia ser per, pir, por, pur, par. Né? A gente não sabe qual é a vogal. Né? Uma peculiaridade da escrita egípcia, né? Que na verdade foi até a tomada pelos fenícios, que pegaram a escrita egípcia e transformaram no alfabeto fenício, que é o antepassado do nosso alfabeto. A escrita fenícia, né, como também o hebraico moderno, a escrita hebraica moderna, a escrita árabe moderna, tipicamente se concentra nas consoantes. Só dá as vogais em casos muito específicos, em casos muito limitados. São escritas consonantais, chamadas de, né, abjads. Mas para quem fala a língua não tem problema, né? Mas para quem não fala não tem jeito. Então aqui a gente não sabe onde estavam as vogais, né? A palavra, por exemplo, prr também podia ser o verbo andar do egípcio. Então daí o símbolo, eles usavam o mesmo símbolo da casa, esse quadradinho com um buraco embaixo aqui, mais uma perninha aqui para indicar, ou seja, é uma coisa que é a escrita chinesa atual. O hieroglifo egípcio tinha um componente fonético, que dava uma dica de pronúncia, e um componente semântico, que dava uma dica de significado, né? Então ele sabe que a palavra pur também significava, além de casa, significava andar. Então você fazia um hieróglifo para ele que tivesse esse componente aqui dando a pronúncia e esse aqui dando o significado, né? Qual é a palavra que tem a ver com perninha, que tem a mesma pronúncia de casa? É o verbo pur, que é andar. Então a gente tem um fonograma, né? Esse lado do componente fonético é chamado de fonograma na análise da escrita, que também é muito comum no chinês, a escrita chinesa, né? Só que é impossível você realmente fazer um símbolo para todos os conceitos. Como é que você vai desenhar, né, coisas como amor, desenvolvimento, queda, né, dificuldade, organização, limpeza, conceitos abstratos não tem como desenhar, né? Então a gente faz uma mistura de símbolos fonéticos com símbolos semânticos e você chega lá. Você cria Aqui a palavra Egito, né? Em egípcio antigo, que é o termo terra preta, que era Kemet ou Kumat. A palavra Egito, né? Ela na verdade vem a palavra egípcia para eles mesmos era Kumat. A nossa palavra Egito vem do grego Aiguptos, né, que era um nome que os egípcios davam para a cidade de Mênfis, que era a capital do Egito na época que os gregos conheceram o Egito. Então Mênfis era chamada de Hakuptá pelos egípcios, Hakuptá foi ouvido pelos gregos, que fizeram Aiguptos. Aiguptos deu Egiptos, Egiptos, Egito. Mas o termo deles não era, isso foi um engano que os gregos cometeram, que os egípcios não chamavam o nome o país deles de Hakuptá, chamavam Hakuptá era o nome de Mênfis. O país era Kumat. Aqui fala que também os hieroglifos eram arranjados de acordo com o princípio do quadrado, né? Tinha um quadrado imaginário em torno de cada um, e todos os hieroglifos ocupavam o mesmo quadrado imaginário, a mesma proporção, nunca variava. Nunca variava o quadrado perfeito em torno, exatamente como o chinês moderno. O chinês moderno tem o mesmo princípio, né? Ressaltando aqui que eu não estou sugerindo nenhuma relação entre a escrita chinesa e a escrita egípcia, né? As similaridades são frutos meramente de escolhas racionais necessárias para esse tipo de escrita que os chineses fizeram de maneira totalmente separada dos antigos egípcios ou de qualquer outro povo. A escrita chinesa não tem origens fora da China, embora seja um pouco mais tardia que a escrita do Oriente Médio. O egípcio, acho que o egípcio tinha esses símbolos fonéticos também, tinha um alfabeto egípcio, além dos ideogramas, né? Além dos símbolos para a palavra, tinha alguns símbolos que foram usados meramente para representar sons
de modo a transcrever nomes próprios, né? E palavras estrangeiras, nomes próprios, e palavras novas, e certas outras expressões que surgiam, e coloquialismos, e todo tipo de improvisação, né? E também em obras didáticas apareciam símbolos meramente fonéticos. Então, a gente vê que essa codorna aqui era a consoante W, né? O A, o A. O B era esse pé aqui. O P era um quadrado, com canto arredondado. Né? O F é uma cobra. O M é uma coruja. O N, né, ele tinha uma origem, né? Provavelmente ele começou, esse símbolo do N começou com uma palavra água. A palavra água começa com N em egípcio. Então ela foi tomada, o símbolo de água foi tomada para representar o fonema N, o fonema N, né, querido nasal alveolar, N, e assim por diante. Né, algumas palavras monossilábicas, né? Só tem uma consoante. A gente não sabe as vogais, então aqui pode ser set, sat, pode até ser ist, né? A gente especula que as palavras não começavam com vogal, nunca em egípcio. Então a vogal não devia estar antes do S, devia estar depois, bem entre as duas aqui. Não. A gente não tem certeza absoluta disso. Sinais silábicos aqui, né? Então a gente tem um semivogal ia e B, né? Então a gente tem uma coisa como ieb, né? Os egiptólogos, eles geralmente preenchem a vogal desconhecida com E. Então aqui seria lido por um egiptólogo como ieb, aqui seria lido como per, aqui seria lido como neb, aqui seria lido como te, aqui seria netcher, né? Aqui seria anach, ener, né? Se bem que esse símbolo da parada glotálica é pronunciado geralmente, aqui é uma exceção, pronuncia-se transcrito como A. Como a gente não tem a parada glotálica nas línguas europeias modernas, né, eles pegam para pronunciar isso aí como A, então você ficaria aner, né? Aner. Aqui sediam, verbo ouvir. E palavras similares tinham o mesmo hieroglifo, só que com um componente fonético para distinguir palavras similares. Agora, indo para a estrutura linguística em si, o egípcio era uma língua como qualquer outra, né? A gente pode imaginar que por causa dessa antiguidade, pelo fato de ser escrito por hieróglifos, né, em hieroglifos, e ser uma coisa tão um pouco mistificada na cabeça das pessoas, que o egípcio seria uma língua quase sobrenatural e mística. Não tem nada disso. O egípcio era uma língua como qualquer outra, mesmo sendo tão antiga assim. As línguas antigas já tinham uma estrutura similar às línguas modernas. Então o egípcio tinha a característica do gênero, que nem o português, ele tinha o masculino e o feminino, que é típico das línguas, na verdade, afroasiáticas, as línguas semíticas, as línguas berberes. Elas tendem a ter sempre o gênero masculino e feminino, e o adjetivo tem que concordar com o substantivo exatamente como em português. Então, os adjetivos têm uma forma masculina e feminina, os demonstrativos, né, os pronomes, o egípcio não tinha artigo definido, né? Mas os demonstrativos, os pronomes, alguns numerais, tinham essa característica de ter que concordar com o gênero do substantivo. Então eles formavam o plural e formavam o dual. O dual também é uma característica muito presente nas línguas semíticas, inclusive no árabe moderno, mesmo nas línguas neo-arábicas atuais, o dual está bem presente, né? O plural de dois. Meramente indica, né, a quantidade de dois daquilo, e você em egípcio pronuncia, né, plural. A terminação masculina é nenhuma, a terminação feminina no singular é T, no dual Y, no plural para ambos os gêneros é W, né, e o plural masculino é WY. Seria alguma coisa como way. Então, a gente tem aqui, né, não tem artigo em egípcio, então a tradução pode ser tanto uma irmã quanto a irmã, uma empregada quanto a empregada. Né, faxineira, uma criança, né, Hered, aqui seria alguns como Hered, Yet, pai, Ren, nome, vocabulário aqui, né, a gente tem que imaginar quais eram as vogais. Não dá para
saber. Eles não escreviam, nem quando eles transcreviam foneticamente as coisas. O genitivo, que é o possessivo, né, o genitivo direto é feito de dois nomes colocados lado a lado sem nenhuma conexão. É similar ao que acontece com as línguas semíticas, né? Você sabe que no semítico também tem uma forma construta, né? Na qual às vezes uma terminaçãozinha indica que tá havendo uma ligação genitiva, né? Em egípcio eu não sei se tem, pelo jeito não tem nada disso, né? Esse tipo de genitivo é comum em títulos e frases, em expressões feitas, né? Onde os nomes têm uma ligação muito próxima, mas pode ser usado de qualquer maneira, em qualquer substantivo, né? Então aqui a gente tem, né, Yeret Har. Yeret Har, o olho de Horus, né? Neset Ra. Ra, né? Por isso que o deus do sol, né, é geralmente transcrito como Ra, R-A, porque ele tem o R, mas esse apóstrofo aqui que é a parada glotal. Então a parada glotal é transcrita como A. Mas a gente sabe que provavelmente essa vogal aqui, pela reconstrução fonética baseada no cóptico moderno que a gente tem, a gente sabe que esse som provavelmente era E, não A. Então não era o deus Ra, e sim o deus Re, ou Re, Re, né, seguido de uma parada glotal, Re, Re. Então nesse daqui, a gente não sabe a vogal aqui, mas deve ser Nest, a gente pode imaginar que fosse Neset, ou Nest, ou Nest, Nest Re. Deve ser a pronúncia disso. Né? Ta'ashu Kamet. Ta'ashu Kumat. A gente também não sabe as vogais de Kamet, que é a palavra egípcio. Egito, né? A gente imagina que seja Kumat, pela reconstrução baseada no cóptico. Mas como a gente não tem certeza, muitos egiptólogos falam meramente Kemet, usando a prática de usar o E automaticamente como única vogal do Egito, do egípcio, né? Para questões práticas. Né? Então a gente tem Ta'ashu Kumat, Ta'ashu Kumat, as fronteiras do Egito. O genitivo indireto, que é feito de substantivos unificados com um adjetivo genitivo derivado da preposição an, então ne, talvez seja en, não, ne, que é a preposição de direção em Egito, né? No egípcio. Então, a gente tem aqui Ren, Ne, Wenot. Ren, Ne, Wenot. O nome da hora. Wenot, Net, Garech. Uma hora da noite. Reneu, Neu, Netcherou. Os nomes de Neter. E assim por diante. O Egito tinha os sufixos possessivos, que marcavam o equivalente ao nosso possessivo pessoal, né? Meu, teu, nosso, dele, vosso, deles, né? Que é bem parecido com o árabe, né? Inclusive a primeira pessoa é I igual ao árabe. O sufixo I, na segunda pessoa é K também, igualzinho ao árabe. Exceto que no feminino é T, né? No árabe é K para todo mundo. Na terceira pessoa é F. Isso é bem diferente do árabe, que no árabe é U, né? Bem que esse U pode virar V, e o V pode virar F, né? É uma coisa que pode ser relacionada, né? Aqui a gente tem o N para o nós, né? O ten e o sen para o vós, masculino e feminino, né? E o nei, aqui o dual, né, na verdade, né? Aqui nós dois, de vocês dois e deles dois. Nei, tenei, senei. Então a gente tem perek, a sua casa, tua casa, né? Peref, a casa dele, Yetei, meu pai, Senes, o irmão dela, Ref, a boca dele, Nebi, o meu senhor, Yebi, o meu coração. Mais uma vez enfatizando aqui que eu estou adivinhando a pronúncia vocálica, né? O pronome teu aqui, né, significa um, ou tu, né, significa um. O W, né, ele é entendido como uma semivogal, só que geralmente a gente supõe que ele representava a vogal U,
ou o no árabe, no egípcio antigo. Então, muitas vezes isso aqui é transcrito pelo egiptólogo como tu, às vezes como teu, mas também como tu. A gente não sabe se era uma semivogal ou meramente uma vogal longa. Então aqui pode ser butaf gerg, hataf neu, ou nu. Aqui o egiptólogo transcreveu como nu, tá vendo? Então ele já está partindo do pressuposto que isso aqui era uma mu, né? Isso aqui já era a vogal u. Pronome independente, né? Ele serve também para fazer as vezes em frases onde tem o verbo ser, que não existe no egípcio no presente. Então você não fala eu sou ptah, você fala eu ptah. Né? Inek, né? O yenek, o inek, petach, né? Ptah aqui. Tut, o chut, né? Chut nessu. Você é o rei. Netek ra, inek itit. Eu sou seu pai, né? Então se Darth Vader falasse egípcio, né, ele diria para o Luke Skywalker, Inek Yetet, eu sou seu pai. Pronomes independentes são aqui a lista completa, né? Inek, Chut, Chamet, que seria o você masculino e o você feminino. O egípcio distingue a segunda pessoa masculina e feminina exatamente como o árabe, como o hebraico, como as línguas semíticas fazem. A maioria das línguas afroasiáticas, muitas línguas berberes, o Hausa também distingue, né, que é a língua chádica da Nigéria. Tem essa característica muito típica dessa família, que é a distinção de gênero nos pronomes da segunda pessoa, singular e plural. E aqui é a forma obsoleta, e aqui é a forma clássica. Na verdade, aqui esse chut, né, a forma está como obsoleta. A forma do egípcio clássico e médio seria netek, né, o você, netet, você feminino. Aqui seria netef, netes, no plural, inen, seria o nahnu do árabe, netchen, netsen. As frases nominais com esse pu aqui, né? Pu, o pou, sei lá o que é, o peu, não dá para saber. Né? A frase de identificação, né? A frase que ele é equacional, né? Ele é um homem, é formada por um substantivo ou um pronome independente, seguido da palavra pou. Essa frase liga, né, o sujeito ao complemento na frase equacional, né? É invariável em número e gênero, então é uma partícula que equivale a um verbo de ligação, né? Inkpo, sou eu. Nesselpo, é o rei. Moonpo é a água, né? Esse tipo de frase é feito com esse pu aqui, já que não tem verbo ser, né? Tradicional em egípcio. O verbo ser deve existir, mas é só no passado, que alguns verbos fazem às vezes o verbo ser, né? Mas no presente não se usa, né? Então é ele, né? Fica netefpu. Também existe uma frase de 3 membros nominais seguindo o po, né? Consiste no substantivo mais pu mais outro substantivo. Que a frase é de identificação tradicional, né? A sua língua é o prumo, né? A sua língua é o prumo. É o lugar de aterrissagem ou de desembarque, né? É o oeste. Então, Demepu Iment. O lugar de desembarque é Yemen, ou Imnet, é o oeste, ocidente. Mas aqui, demonstrativo, né? Esse pu deve vir do demonstrativo, né? Que o demonstrativo é bem parecido. Que é o demonstrativo, né? Pu, tu, pui, tui, pen. Aqui é o este, né? Variando com gênero aqui. O pen, que deve ser equivalente ao esse. E puff,
O tef, que é aquele, né? Este camponês, sartei pen. O demonstrativo vem depois da palavra, né? Bem interessante. Hast ten, né? Este país. Terpef, aquele país. Né? Harrow poi. Harrow poi, este dia. Depetef, aquele barco. Permel, o mu, a água. Inclusive o artigo definido do cóptico evoluiu daqui, né? O artigo definido do cóptico é SP aqui também. Vou dar uma olhada no cóptico depois, vou fazer outro vídeo do cóptico, a gente vai ver aqui. O artigo definido, ele evolui daqui. Preposições, né? O egípcio tinha preposições, como as línguas europeias têm, como as línguas semíticas também têm. Ne, me, re, her, sheft, yen, me, hen, tep, jer, henin, junto de mim, harmel, sobre a água, me yebe, no meu coração. A gente tem aqui exemplos de frases, né? Um adjetivo, né? Equivalente ao quantificador, né? Os linguistas chamam de quantificador universal, né? Cada, todos, todo, né? Neb. Colocado depois do substantivo, né? Também é qualificado por um sufixo pronome. O sufixo pronome também fica entre o nome e o neb. Ele é uma palavra invariável. Já nos primeiros dialetos egípcios é uma palavra que não varia com gênero, embora tenha essa forma feminina, né, original. Ra'neb, né? Todo dia. Hatnebet, todas as coisas, tudo. Ta'neb, nebo, todos os países. Os números em 1, we, 2, sanu, 3, hamut, 4, fadu, 5, medo, 6, joti, ou juti, 7, mahbu, 8, hamur. Né? Espera um pouco, acho que eu fiz errado aqui. Mas aqui são as dezenas, aqui são as unidades. Então aqui as unidades em egípcio, aqui as dezenas. Wer, Senu, Hamet, Fedel. Tem 4 aqui. O 4 está aqui, né? 5. Dil, né? Sisso, Ferro, Hamneu, Passage. Nissil, como é que é? Hamet. Nissil Hamet, 3 reis. Frações, sentenças adverbiais, isso vem que o egípcio era uma língua. Não quero fazer um curso completo de egípcio aqui mesmo, porque eu não conheço. Que era uma língua similar a qualquer outra língua do mundo. Nada de misterioso, nada de místico, não tem nada de sobrenatural, alienígena. Né? Uma língua como qualquer outra, dotada de verbos, dotada de gênero, pronomes, concordância, advérbios. Mesma coisa de sempre, né? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de egípcio, né? Deixo as perguntas para aí, fiquem aí, assinem o canal e vejam também se eu faço um vídeo mais sobre o copta, que é o egípcio que sobreviveu até hoje, né? Na igreja cóptica, né? Até mais.